Olá a todos! Nesta videoaula da disciplina Irrigação e Drenagem, nós abordaremos questões relacionadas a recursos hídricos, conceitos e potencialidades. A irrigação ela é uma técnica, formas ou meios utilizados para aplicar água artificialmente às plantas, procurando satisfazer suas necessidades e visando a produção ideal. A necessidade da irrigação se dá em épocas do ano onde a precipitação pluviométrica não é o suficiente para abastecer os solos e, consequentemente, suprir a necessidade hídrica da planta. Nesse gráfico, observamos a distribuição da precipitação pluviométrica durante o mês de janeiro até dezembro. Nessas três distintas regiões, Campinas, Goiânia e Petrolina, observamos que em determinada época do ano há uma maior necessidade de irrigação em detrimento de outras épocas. No desenvolvimento de um projeto de irrigação, é necessário avaliar a distribuição pluviométrica média da região para saber qual é a real necessidade da irrigação. Em regiões áridas, exemplo de Petrolina, sistemas de irrigação poderão funcionar o ano inteiro, ao passo que em regiões mais úmidas, a exemplo de Campinas, o sistema de irrigação poderá funcionar em partes de época do ano, funcionando como uma irrigação de salvação ou irrigação complementar. Essa questão é muito importante para dimensionar o tipo de sistema e a qualidade do sistema e o valor que pode ser empregado nesse sistema em um determinado projeto agrícola. Em relação aos recursos hídricos, a distribuição de água no planeta nos mostra que nós temos um planeta rico e coberto com um grande percentual de água, a exemplo das águas que estão nos oceanos. Entretanto, essas águas elas são inadequadas para o uso humano, sedentação de animais e o uso na agricultura, consequentemente na irrigação. Apenas um percentual da água que nós temos no planeta, em torno de 2,5%, é de água doce. Só que essa água doce, a maior parte estão congeladas nas calotas polares. Uma outra parte estão no subsolo, são águas subterrâneas, que são muitas vezes difíceis de ter o acesso a esse recurso hídrico, ficando apenas um pequeno percentual de águas doces em rios e lagos, que o produtor precisa se planejar para utilizar de forma eficiente e que possa utilizar esse recurso de forma racional, para que não haja detrimento do uso humano e nem de sedentação de animais. O Brasil é um país que tem 13% da água doce do mundo, é uma nação vista em boa parte em relação às outras nações, como um país rico em recursos hídricos. Entretanto, podemos destacar que 81% de toda essa água fica concentrada na região norte do país e um pequeno percentual é distribuído nas demais regiões. Esse de 19% nas demais regiões do país não é distribuído de forma igualitária e algumas regiões sofrem com a falta de água, principalmente água doce para uso humano, sedentação de animais e também agricultura. Poderemos citar aqui um exemplo, a distribuição de água no Nordeste brasileiro. É uma região que compreende uma área fisiográfica muito grande e nessa região reside em torno de 27% da população. Entretanto, o volume de água nessa região fica abaixo de 5%. E em boa parte do ano nós observamos, quando não ocorre a precipitação pluviométrica, nós observamos um déficit hídrico muito grande. É uma região semiárida que há uma precipitação de 400 a 600 milímetros ao ano e o potencial de perda de água para a atmosfera chega a 2.000 milímetros por ano, podendo ser superior a isso. Observamos que a prática da agricultura irrigada nessa região é muito importante naquelas regiões onde existem recursos hídricos, como as águas superficiais de rios e de alguns lagos. Culturas agrícolas elas poderão ser cultivadas em épocas de ano onde há uma concentração de chuva, a exemplo de dezembro a janeiro, para aquelas culturas de ciclo curto. Entretanto, culturas de ciclos longos, para serem cultivadas, devem haver a implantação de sistema de irrigação para o suprimento de água dessas culturas. As áreas irrigáveis e irrigadas no mundo nos mostram que o país tem um potencial para estar entre as 3 nações com potenciais de irrigação no mundo. Entretanto, na prática, o Brasil está entre as 10 primeiras nações que mais irrigam no mundo, com dados de 2013
de 5,798 milhões de hectares. Mais recentemente, a Agência Nacional de Águas atualizou esse número no ano de 2017 para 7 milhões de hectares irrigados. E em 2030, nós temos uma prospecção para crescimento até 10 milhões de hectares irrigados. Chegando a este número, nós poderemos alcançar a quinta colocação entre os países que mais realizam irrigação no mundo. Mesmo com esse crescimento, nós podemos dizer que o país ainda está além do grande potencial que possui para realizar a irrigação. O uso da água no mundo, nós observamos que entre os setores agricultura, indústria e uso doméstico, a agricultura é a responsável pelo maior percentual de utilização dos recursos hídricos, chegando aí a 71%. Ficando à frente no setor industrial com 16% e o consumo humano, que é o uso doméstico, com 13%. Prospecções para o ano de 2030, nós observamos que haverá uma redução do percentual de utilização da água e um aumento do setor industrial, ficando o uso doméstico constante na casa dos 13%. Mesmo com essa prospecção de redução percentual, nós precisamos destacar a importância do setor agrícola em relação ao uso de recursos hídricos, principalmente a agricultura irrigada, que utiliza quase toda essa totalidade da água consumida na agricultura. Dentre os métodos de irrigação, nós podemos destacar o método da aspersão, o método de superfície, o método de irrigação localizada e o método subsuperficial. Todos esses 4 métodos são utilizados em maior ou menor escala no território nacional. O que pode se destacar é a característica desses 4 métodos em relação à região empregada, ao grau tecnológico do produtor e o nível de rentabilidade da produção que se deseja obter. Todos esses 4 métodos eles são apropriados a determinadas condições e o profissional de irrigação deverá estar atento para selecionar o melhor método e, dentro de cada método, o melhor sistema que poderá ser utilizado. Dentre esses 4 métodos de irrigação, a aspersão é o método mais utilizado no país. Podemos destacar os sistemas de irrigação por aspersão convencional e os mecanizados, a exemplo de pivô central, autopropelido e canhão hidráulico. Também os métodos de irrigação localizado, a exemplo do sistema de irrigação por gotejamento e microaspersão, têm sido muito utilizados em sistemas de cultivo irrigado de fruteiras, em projetos ou perímetros de irrigação. A irrigação subsuperficial tem despertado interesse nos últimos anos também, por ser um método que tem uma grande eficiência de uso da água, evitando a perda de água para a atmosfera por evaporação ou por percolação, devido estar com a parte das linhas laterais enterradas ou abaixo do subsolo, próximo à zona do sistema radicular das plantas. Esse slide mostra uma imagem de satélite na região do oeste baiano, onde podemos observar a grande quantidade por quilômetro quadrado de terra agricultável de pivô central distribuído, região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreira e Riachão das Neves. Essa região faz parte da região Matopiba e também do Cerrado brasileiro. A região central do país é uma região que tem um grande potencial para irrigação, seja utilizando águas superficiais de rios ou de águas subterrâneas. O método de irrigação por aspersão mecanizado ou pivô central é um método que vem sendo muito adotado ultimamente. Na região do oeste baiano, nós observamos um grande crescimento do número de proprietários ou propriedades que têm implantado esse sistema de irrigação. Em apenas um pivô central é possível irrigar uma grande área, de 50 a 100 hectares ou mais. Esses sistemas têm sofrido modernização ao longo dos anos e atualmente nós podemos encontrar no mercado sistema de irrigação por pivô central com eficiência de irrigação acima de 90%, ou seja, o produtor consegue irrigar uma grande área com a maior eficiência de distribuição de água. Falando novamente da expansão da área irrigada no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Água, nós temos um potencial efetivo de mais de 11 milhões de hectares. Dentre esse potencial efetivo, analisando aí áreas com aptidão de solo e relevo, boa qualidade para logística, escoamento da produção, oferta de energia elétrica e também a presença já de agricultura irrigada,
dentre esse potencial efetivo, um percentual pequeno, em torno de 3 milhões ou mais de hectares, poderão ser incorporados nos próximos 10 anos, onde poderemos chegar à marca dos 10 milhões de hectares irrigados. É um setor agrícola que vem crescendo na margem de 200 a 300 mil hectares por ano e tem demandado aí profissionais capacitados e especializados na área. Algumas tendências e potencialidades nós observamos ao longo dos últimos anos, que é a inserção da tecnologia da informação no campo, na agricultura. E na área da irrigação isso não é diferente. É possível que utilizemos a tecnologia para realizar o monitoramento climático, o monitoramento da umidade no solo, o controle de estações de bombeamento e o controle do volume de água utilizado numa determinada área. Sistemas de irrigação inteligente são preconizados devido justamente à necessidade de realizarmos um uso consciente da água e o uso eficiente. Por outro lado, o produtor economiza água, economiza energia e maximiza a produção agrícola. Isso tudo pode ser realizado com o apoio do uso da internet e pode ser controlado de forma virtual, seja na localidade ou seja também à distância. Essa é uma tendência que não tem mais volta e o profissional de irrigação precisa estar antenado para essa mudança no uso de tecnologia na agricultura. Desta forma, o profissional de irrigação tem um grande potencial para se estabelecer no mercado. Para isso, ele precisa estar antenado e se capacitando e se especializando com essa nova tendência, que é o uso da tecnologia no campo e utilização do sistema de irrigação inteligente. Por outro lado, os profissionais não devem deixar de lado os princípios básicos da irrigação. E muitos desses sistemas de irrigação inteligente, eles precisam passar por calibrações para que sejam utilizados de forma eficiente em uma determinada área. Fiquem atentos a essas novas mudanças na agricultura e principalmente na agricultura irrigada, para que vocês possam estar antenados e ganhando espaço no mercado de trabalho, podendo realizar um bom trabalho e ao mesmo tempo contribuir para o uso eficiente dos nossos recursos hídricos. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.